Eu vou ler um versículo aqui que fala: do Senhor é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. O Senhor é digno de receber toda a nossa adoração. E esse louvor fala: eleva as minhas mãos ao Senhor. Então, que você nessa manhã, eu convido você a cantar, a louvar o nome do nosso Deus, engrandecendo o nome dele, porque ele é digno de toda a honra, digno de todo louvor. E fiquem à vontade, se os irmãos quiserem se levantar, fiquem à vontade. Sinta o Senhor falar com seu coração nessa manhã. Graças eu te dou, Pai, eu peço que pagou sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Estamos em suas mãos.
espinhosa. Chamas meu nome, Senhor. Qual amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos. A minha alma anseia e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. E nessa manhã, não sei como você chegou aqui, não sei como está seu coração. Nós temos lutas, temos batalhas. Mas antes de vir para a igreja hoje, nessa manhã, eu estava pensando. O cristão, ele pode passar pelo que ele passar. Ele pode passar pela prova, ele pode passar pelo vale da sombra da morte. Mas o cristão, ele não abandona a Cristo por nada. E é isso que nós, como cristãos, devemos buscar a Cristo, mesmo nas horas das provações. Temos lutas, temos, meus irmãos. Porque nós não estamos isentos de passar por elas. O Senhor não nos deixou isentos de passar por elas. Nós vamos passar. Mas pode ter certeza que nós não vamos passar sozinhos. Ele vai estar sempre do nosso lado. E Ele continua no controle de todas as coisas. Ele bate de mansinho, e se aquele abrir o coração, ele entra e faz morada, e opera nos nossos corações. Ele é tremendo, no nosso Deus, Eu te amo, a Deus, é uma declaração a Jesus. Que você declara o seu amor por Jesus essa manhã, o quanto você ama Ele. Porque Ele te amou primeiro, Ele deu a vida dele por você. E nós não merecemos. Nós não merecemos o tamanho amor que Ele tem por nós. Então, que você declare o amor dele através dessa música. E também a gente vai tirar as ofertas agora. Quem sentir no coração de ofertar, oferte.
essa moça merece ser com palmas, né? Um pouquinho mais animada. Então, papai, expulsar um pouquinho o frio. Está muito frio hoje, né, pessoal? Quando eu posso. Queridos, nós estamos numa série de mensagens bem legal, bem interessante, mas eu confesso para vocês que quando estava essa semana que se passou, né, lidando com o texto de hoje, eu fiquei um pouco preocupado. E vocês vão entender por quê. O nosso texto de hoje é o Salmo 139, versículo 23. E aí eu quero fazer um pedido de oração aqui, porque eu não coloquei no grupo e falei, não vou forçar, né? Não vou pedir. Mas aí quando a gente estava cantando, aí Deus falou, pede para o pessoal do louvor para cantar Sonda-me, Senhor, né? Então o pessoal do louvor aí, se você está sem pedido de oração aí no seu coração, agora, né, você vai ouvir a pregação e ainda vai tentar lembrar, né, dos acordes, das notas, do ritmo. Porque quando nós terminarmos a pregação, nós vamos cantar Sonda-me, Senhor. Tá bom? Olha só, os irmãos do louvor já começam um outro tempo de oração agora. E glória a Deus por isso. Mas é apenas um versículo, mas eu gostaria que nós pudéssemos nos colocar de pé.
Tem a projeção dele aqui pra gente? E nós vamos ler juntos. Você que pode, por favor, se coloque de pé. Podemos ler juntos? 3, 2, 1 e... Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas intenções. Salmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que a Tua palavra fale a cada um de nós. Que seja o Senhor, por meio do Seu Espírito, cuidando, guardando o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, podemos nos assentar. Bom, qual é a minha preocupação, queridos? E por que esse versículo, para nós abordarmos o tema, né? A verdade nos libertará. Fatos versus fake, né? Verdade versus mentira. Infelizmente, meus queridos, nós vivemos um período bem delicado quando se trata de igreja evangélica, de evangelho, palavra de Deus e quem nós somos. Existe uma linha teológica, doutrinária, que acolhe as pessoas, mas numa perspectiva humanista, numa perspectiva que cuida do coração da pessoa, que abraça a pessoa, que acolhe a pessoa, que vai dizer para a pessoa o tempo todo: não, está tudo bem, não, você é uma boa pessoa, não, Deus conhece o seu coração, Ele sabe que você é uma pessoa boazinha, Ele sabe que você é uma pessoa que quer sempre o bem de tudo e de todos, Ele sabe o quanto você, onde é uma linha teológica doutrinária, que olha para o coração do homem, para o coração da pessoa e diz assim: você é bom. Você é bom. É por isso que Deus te ama. É por isso que Deus te acolhe. Já ouviu aquela frase? Venha como você está. Deus te ama incondicionalmente. Então são frases que soltas, que pensadas de determinados contextos, elas não são verdadeiras. Por exemplo, eu dizer que Deus me ama, ou que Deus nos ama incondicionalmente, está tudo bem, está tudo certo, desde que ela esteja amarrada numa sequência de falas ou de contexto que diz assim: Deus espera que você se arrependa, Deus não aceita que você viva dessa forma, Deus não está feliz com o seu padrão se o seu padrão é um padrão contrário à palavra dele. É por isso que Jesus se coloca diante das pessoas e diz que ele veio para o enfermo, para o doente, para aquele que precisa de cura. Ali está falando do quê? De pecado, daquele que reconhece que é pecador. Mas nós vivemos uma era onde as pessoas vão ensinar para as pessoas que chegam à igreja que Deus é um Deus emocional, que Deus é um Deus emotivo, que Deus não é um Deus racional, santo, imaculado, e que pede para cada um de nós que lutemos para ser cada vez mais parecidos com Ele. Não, é um Deus carinhoso, é um Deus amoroso, que dá tapinha nas costas. Não, está tudo bem, papai falou para você não fazer isso, você fez, mas está tudo bem, papai te ama mesmo assim. Esse não é Deus. Deus não é assim, isso é uma mentira, isso é fake. E o pior é que muitas vezes nós nos colocamos, quando conversamos uns com os outros, nos colocamos como pessoas boas e justificamos os nossos erros, dizendo assim: Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu amo, Ele sabe que eu fiz isso, mas não foi de maldade. Deus conhece meu coração, Ele sabe que se eu pudesse, eu seria mais fiel. Uma observação aqui, não como quem dá bronca em quem disse, mas como quem precisa se cobrar, né? Nós tivemos um momento de contribuição financeira aqui. Eu não estou falando isso porque nós não estamos bem financeiramente. Pela graça de Deus, o Senhor tem honrado a nossa igreja e os irmãos têm sido fiéis ao Senhor.
Mas tem muita gente que acha que contribuir financeiramente é uma questão emocional. Se eu estou bem emocionalmente, eu contribuo. Ou como foi falado aqui para a gente, se você sentir no seu coração que deva fazer uma contribuição financeira, uma oferta, um dízimo, isso não tem a ver com sentir no coração. Fidelidade financeira, ser dizimista, é uma questão de fidelidade ao Senhor. Não é uma questão emotiva, se eu estiver bem, se eu sentir no coração. Consegue entender a mentira que a gente coloca, ou que algumas igrejas têm ensinado para as pessoas, que tem a ver com como você se sente no seu coração? Deus não está preocupado com como você se sente no seu coração, não. Consegue entender isso? Deus olha para você, como você sente no seu coração, e Ele diz assim: e aí, vai confiar em mim? Vamos lidar com isso e seguir a caminhada? Ou você vai continuar nesses altos e baixos aí, por causa do seu coração? Quando a gente olha para um texto como esse, Salmo 139, é uma profunda meditação sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Esse é um salmo de Davi. Davi, ele reconhece diante de Deus que Deus é soberano. Mas desde que ele olha para si mesmo e fala assim: desde que eu me sento, desde que eu me levanto, desde que eu acordo, que eu desperto, a hora que eu vou dormir, Deus sabe de todas as coisas e Ele me conhece plenamente, completamente. Então olha só, quando nós nos posicionamos falando sobre o nosso coração, a gente precisa entender que Deus conhece o nosso coração melhor que nós mesmos. E eu vou dizer para você, eu estou muito feliz de ter voltado a estudar, muito feliz. Mas também eu estou extremamente angustiado. Por quê? Porque o texto bíblico, quando fala de coração, ele não fala só do coração como o centro das nossas emoções. A palavra de Deus vai trazer o coração como muitas vezes o centro da nossa razão, o centro das nossas emoções, vai trazer o coração como a nossa alma. O Novo Testamento apresenta o coração como alma, em muitas vezes, não todas as vezes. Então, até onde vai na nossa cabeça diante de Deus quando a gente está apresentando a Deus, falando assim: Senhor, conhece o meu coração? Porque, gente, de verdade, isso não deveria ser usado como uma frase de justificativa. Isso deveria ser usado como uma frase, quase como um clamor de desespero. Falando: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Deus, em nome de Jesus, me ajuda. Por quê? Porque o Senhor conhece o meu coração. Esse Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, Ele conhece, sabe e pode todas as coisas sobre o nosso coração. Quando Davi, no Salmo 139, fala sobre isso, a gente precisa dizer: Senhor, o Senhor conhece meu coração? Então eu vou fazer um trato com o Senhor. Revela esse coração para mim. Mostra qual é o coração que eu tenho aqui dentro. Mostra como o meu coração está pensando. Mostra como o meu coração está sentindo. Mostra o porquê meu coração é dessa forma. E a gente vai tentar fazer isso um pouquinho hoje. O salmista Davi, ele fala para Deus: sonda-me e conhece o meu coração. A palavra hebraica aqui para sondar é a palavra shakar. Ela significa examinar, investigar minuciosamente, explorar detalhes. Não é uma sondagem superficial, rasa, mas uma investigação profunda, como um médico diagnosticando uma doença. E eu fiquei imaginando esse médico diagnosticando doença, eu fiquei imaginando a quantidade de exames que nós temos para procurar, para investigar algum problema. A gente tem vários casos aqui. O mais recente que a gente sabe é o caso da Dona Eunice. Quantos e quantos exames, né, Dona Eunice? Quantos tipos de exame? Exame que você vai fazer vai fazer exame de sangue, vai fazer exame de imagem, vai fazer exame de urina, vai fazer exame de medula óssea, vai fazer exame de raspar o osso para fazer exame.
É muito complicado. E às vezes o exame de imagem não pega, a dona Eunice não teve que passar por isso, mas às vezes a gente vai fazer uma endoscopia, vai fazer uma colonoscopia. É muito exame. Câmeras que passam por dentro de nós. Aí passa a câmera, arranca um pedaço de algum material, de algum tecido para fazer um exame mais detalhado. Aquilo vai para o laboratório, vai fazer dezenas de exames com um pedaço que foi retirado de dentro de você. É ou não é uma coisa detalhista? É muito profundo, não é passar no clínico geral, sabe? Esse sonda-me, Senhor, não é vou no clínico. Eu fico com dó às vezes do clínico geral, né? Porque o pessoal brinca às vezes falando que clínico geral é médico, mas não é, né? Porque ele sabe de tudo e não sabe de nada. O clínico geral vai olhar para você, está com dor, toma remédio para dor. Não resolveu, vai para um especialista. Né? Fala assim, pô, é complicado isso. E às vezes a gente faz uma oração para Deus, ou nós nos colocamos diante de Deus como se Deus fosse um clínico geral. Deus não é clínico geral. Ele é especialista em todas as áreas, e Ele vai sondar a gente. Davi convida Deus para realizar um exame completo em seu ser, no seu coração. E na cosmovisão, né, na leitura hebraica aqui, não se refere apenas ao órgão, às emoções, mas à totalidade do seu ser. Então é aquela ideia de você falar: Senhor, sonda o meu coração. Sonda-me, Senhor. Sonda o que? O meu coração. Você não pode pedir para Deus cuidar das suas emoções. Tipo assim, eu estou com febre, aí toma remédio para baixar a febre, toma dipirona. Febre é doença? Não, febre é sintoma. Então se você está com febre, você pode tomar um remédio para baixar a febre, mas você não está tratando o problema. E o que Davi está dizendo para o Senhor, na hora que ele fala para sondar o meu coração, Davi está dizendo: eu sei qual é a raiz do meu problema. É o meu coração. É o meu coração, que não deve ser apresentado diante de Deus como uma desculpa para eu ser quem eu sou ou fazer o que eu faço, mas como algo que precisa ser tratado por Deus para resolver os meus problemas. É a raiz dos meus problemas. Meu coração. A pergunta que nós devemos fazer é: como é que está o nosso coração? Como está o seu coração diante do Senhor? Quando você se apresenta para Deus e fala sobre o seu coração, suas emoções, seus sentimentos, suas decisões, como você apresenta o seu coração diante do Senhor? Como alguém que reconhece que tem um problema, ou como alguém que precisa ser compreendido por Deus para continuar fazendo o que está fazendo? Consegue entender a diferença? Porque muitas vezes a gente sai diante do Senhor depois de fazer uma oração e a gente diz: ainda bem que Deus conhece o meu coração. Mas não tem ainda bem não, irmãos. Fala assim: Senhor, me socorre, porque o Senhor conhece o meu coração. A gente tinha que fazer uma oração de joelho, aí quando a gente levantar e falar: Jesus, eu continuo com o meu coração do jeito que é. Dobra o joelho de novo e volta a orar. Por quê? Porque o nosso coração ele é terrível, meus irmãos. Davi pede que Deus conheça não apenas o que ele pensa ou sente, mas a raiz de seus pensamentos e intenções. Você conhece a raiz dos seus pensamentos e das suas intenções? Conhece? Pois é, nós precisamos buscar isso. E aí Davi diz: prova-me. Olha isso, gente. Prova-me, Senhor. Você tem coragem de dizer isso? Normalmente a gente para no Senhor conhece o meu coração. A gente não fala para o Senhor: Senhor, prova-me. Prova-me. E conhece as minhas inquietações, os pensamentos. O termo prova-me sugere aqui Davi pedindo para Deus um teste, uma avaliação. Como a purificação dos metais é feita, ou dos metais preciosos é feita, Davi está pedindo para Deus para provar as intenções dele. Tem coragem de dizer isso para Deus? Tem coragem de dizer para o Senhor: Senhor, prova o meu coração, as minhas intenções. O Senhor conhece aquilo que me inquieta. Essa avaliação, gente, é uma avaliação muito profunda. Eu não sei qual foi o exame mais
temeroso que você fez, mas é como você fosse ao médico. Tem gente que é que nem eu, né? Fala assim, eu não tenho problema de saúde. Eu falo isso muitas vezes, eu não tenho problema de saúde. Aí o pessoal fala assim, qual foi a última vez que você foi ao médico? O pastor fala assim, eu não, porque se eu for no médico vai descobrir que eu tenho um problema. Então eu não vou, porque o médico vai pedir exame, vai descobrir que eu tenho um problema aqui, que eu tenho um problema ali, aí eu vou passar de uma pessoa sadia para uma pessoa enferma, doente. Então nós somos aqueles que precisam ter coragem de ir até o médico e dizer, faça os exames e prova, Senhor, prova o meu coração, pode testar o meu coração. E a gente não pode confundir aqui com tentar, ok? Porque Deus não nos tenta, Deus nos prova. A tentação vem para nos desviar dos caminhos de Deus. As provações vêm para fortalecer a nossa fé, para desenvolver nossa perseverança. São coisas diferentes. E a palavra de Deus diz que o Senhor não tenta ninguém. Então você já pediu para Deus provar você? As inquietações ou pensamentos referem-se a pensamentos que distraem, preocupam ou até mesmo desviam. Davi reconhece que os seus pensamentos podem ser imperfeitos, derivados de uma falta de confiança em Deus. Que os seus pensamentos podem estar sendo gerados por um relacionamento superficial com Deus. Isso aqui, queridos, tem tudo a ver com eu e você olhando para Deus, sabendo quem Deus é, ou sabendo o que a palavra de Deus diz, e ainda assim a gente diz, mas eu acho, mas eu penso, na minha opinião. E aí, meu irmão, minha irmã, tem que concordar aqui com algumas frasezinhas que a gente vê de internet. Deus não está nem aí com a sua opinião. A palavra de Deus não se importa com o que você acha. Se o que você acha, se a sua opinião é diferente do que a palavra de Deus diz, então o problema é teu. Você precisa lidar com isso, se arrepender do que você pensa, do que você acha, do que você fez, do que você disse, pedir perdão ao Senhor e recomeçar. Porque a palavra de Deus é eterna. Ela é a nossa régua, é o nosso cano, é a nossa direção. Não é o que você pensa. Não é o novo pensamento pós-moderno que surgiu, que tem surgido, ou não é a discussão filosófica que você teve na sua faculdade, não é a discussão de crendices ou as tradições familiares que vocês decidiram conversando num domingo de família. O que a palavra de Deus diz é ponto. Mas eu não sinto, eu não gosto, eu não... É porque você tem um relacionamento superficial com Deus. E esse relacionamento superficial com Deus traz pensamentos superficiais, inquietações, pensamentos que precisam ser testados. Só que aí Davi migra. Davi sai dos pensamentos e Davi vai para o que é fato. Davi vai para as ações, para as verdades. Davi diz assim: e vê se há em mim algum caminho mau. Consegue ver a diferença? Senhor, me sonda. Senhor, me prova. E Senhor, me fala. Tem algum caminho mau? Estou fazendo alguma coisa errada? Consegue entender? A gente passou pela sondagem do coração, a gente está fazendo exames e agora nós vamos pedir para o Senhor mostrar se há em nós algum caminho mau. Davi sai dos pensamentos e passa para as ações. Ele pede a Deus que revele se há algum caminho ruim, algum passo de perversidade. Caminho mau aqui é passo de perversidade. Olha só, gente. Davi, homem segundo o coração de Deus. Isso não é numérico, tá? Segundo é conforme o coração de Deus. Por quê? Porque é perfeito? Não, mas porque se arrepende. Porque tem coragem de conversar com Deus. Porque tem coragem de pedir ao Senhor que ajude ele a ser transformado pela ação que só Deus pode fazer. Ele diz assim: Senhor, tem algum caminho de perversidade na minha vida?
Eu sou um homem perverso? Você tem coragem de fazer essa pergunta para Deus? Se no seu caminho existe caminho de perversidade, a resposta automática para a maioria de nós é não. Mas não é não tenho coragem de perguntar isso para Deus. É não, claro que não. Eu não sou uma pessoa perversa, eu sou uma pessoa de bom coração. Consegue entender o que é fake aí? Nós nos justificamos diante dos nossos maus caminhos, das nossas más decisões, apontando para um coração que é bom dentro de nós. Mas nós não temos um coração bom. Não temos. Queria muito dizer para você que você é uma pessoa boazinha. Tá bom? Que seu coração é bom. Mas eu não sou adepto dessa teologia feita, tá bom, queridos? Então, olha só. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos mostre se há algum caminho mau, de perversidade, de idolatria, de rebeldia, porque esses padrões de comportamento podem passar desapercebidos por nós mesmos. A gente nem percebe e esses caminhos estão nos afastando de Deus. E meus irmãos, convenhamos, todos nós aqui sabemos quais são as ações que nós praticamos que nos afastam de Deus. Quais são as coisas que dominam o nosso coração e a nossa mente e nos conduzem, passos, caminhos de perdição, a gente sabe. Ninguém aqui é criança, as crianças desceram. E muitas delas também já sabem o que é errado, o que é certo e o que é errado. E eu não estou falando aqui de textos bíblicos que vão acusar a gente, nem acusar, vamos orientar. Mas estou falando daquela conversa que você e eu já tivemos, que você já teve com Deus, que você tem consigo mesmo. Quando você fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu não deveria fazer, que eu não deveria pensar, que eu não deveria ser assim. Qual é o nosso problema? A gente tem um mas. Mas, Senhor, mas é tão difícil para mim, mas eu gosto tanto disso, mas eu preciso tanto disso, eu preciso tanto daquilo, mas, Senhor, tem tantas pessoas contando comigo, mas, Senhor, as pessoas não vão gostar de mim, mas, Senhor, se eu for por esse caminho. Meu irmão, minha irmã, não existe caminho melhor do que seguir o caminho de Deus. Não existe. As consequências podem ser muito danosas, não só na nossa concepção, mas até na concepção das pessoas aí fora. A gente pode perder o emprego, a gente pode perder amigo, a gente pode não receber likes e curtidas no que a gente faz, no que a gente posta, mas é a melhor coisa, é o melhor caminho. Mas infelizmente as pessoas se apoiam em dizer que tem um bom coração e continuam vivendo ou seguindo caminhos de destruição, caminhos de idolatria, caminhos de pecado. E você sabe quais são os seus, eu sei quais são os meus. É uma luta todos os dias. Se nós não tivermos coragem de assumir isso, nós estamos perdendo muito do que Deus pode realizar na nossa vida. A problemática em acreditar que as nossas intenções, ou que as intenções do nosso coração são boas. É aqui que a oração de Davi se torna um alerta crucial para nós hoje. A tendência humana é superestimar a bondade de Deus e suas próprias intenções. Frequentemente a gente justifica, as nossas ações com essa frase: mas Deus perdoa, mas Deus entende, mas Deus é bom, mas Deus é amor. A gente esquece que Deus é justo, que Deus é juiz. A gente esquece que o Senhor, Deus criou os céus, criou o paraíso. Sim ou não? Nós acreditamos que quando nós morrermos, vamos aos céus. Sim ou não? Se você acredita no sono da alma, acorda, tá? Não existe sono da alma, tá bom? Paraíso, céu, eternidade. Mas nós nos esquecemos do quanto Deus é bondoso. Nos esquecemos que Deus fala novas todas as coisas, novos céus e nova terra. Que a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, descerá dos céus para a terra. Deus vai restaurar todas as coisas, Deus é bom. Mas Deus também criou o inferno, lago de fogo, que vai arder por toda a eternidade. Então a gente se esquece disso
E a gente fica justificando nossas ações, olhando só para um Deus bom, mas que não é um Deus justo. Não estou falando para você aqui que não acredito em perda de salvação. Tá bom? Não acredito. Não estou ameaçando ninguém aqui, porque tem muita gente que vai para a igreja mais com medo do inferno do que com amor a Deus. Então não tenha medo do inferno, ame a Deus e fique em paz. Tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e viva sob a graça de Deus. Mas nós precisamos entender que é um problema acreditar que as intenções do nosso coração são boas, porque não são. Não são. Quero ler um texto para vocês. Jeremias capítulo 17. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente o quê? Tem a projeção aí? Está projetado? Sim. Ótimo. Desesperadamente o quê? Corrupto. Quem o conhecerá? Olha a resposta. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Você confia no seu coração? Seu coração é bom? Seu coração é legal? Seu coração é bom? Você é bonzinho? Cuidado. Essa passagem revela a profundidade da corrupção do coração humano. Ele não é apenas enganoso, mas desesperadamente corrupto ou incurável, dependendo da tradução sua. Um coração incurável. Nossas intenções, mesmo as que parecem boas à primeira vista, podem estar, não estou dizendo que estão, mas elas podem estar contaminadas por maldade, por inveja, por engano, por cobiça, por vaidade, porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Triste isso, né, irmãos? Então você e eu precisamos, todas as vezes que a gente for dar um passo, a gente precisa, por que eu quero dar esse passo? Por quê? O que está por trás disso? Eu quero ir para tal lugar. Por quê? Qual é a sua intenção? O que está dominando o seu coração? Eu gostaria de ajudar. Por que você quer ajudar? Eu gostaria de pedir oração. Por que você está fazendo esse pedido de oração? O que está por trás desse seu pedido? Qual é a raiz? O que está no seu coração? O que está dominando a sua mente verdadeiramente e que Deus conhece? Não é o que está aparecendo aqui para a igreja. Não é o que está aparecendo, vai aparecer para o pessoal no trabalho, na faculdade, na rua, na internet. Por quê? O que move você a fazer o que você faz? A pedir o que você pede, a ir onde você vai? O que motiva você? O que impulsiona você? O que está dominando o seu coração? É com isso que Deus se importa. E é com isso que a gente precisa se preocupar, porque o nosso coração, nossas emoções, nossas intenções, nosso raciocínio, ele é corrupto. É necessário que Deus sonde a gente, para que Deus revele nossas motivações. O pedido de Davi é para que o Senhor revele o que está podre. Tem coragem de fazer isso? A melhor maneira da gente pensar isso, sabe o que é? É pensar em vitamina. Sabe fazer vitamina? Sabe quando você pega uma maçã? Vai fazer vitamina de maçã, ou com maçã. Você pode ir lá e tirar aquele talinho, né? Se você é que nem eu, misericórdia, eu pego aquele talinho seguro e giro a maçã até soltar aquele talinho. Quando solta inteirinho, eu falo, nossa, que legal, soltou. Quando não solta, eu vou lá, pego uma faca de ponta e vou lá rodar até arrancar aquele talo. É meu toque, tá, irmãos? Cada um com os seus problemas, tá bom, irmãos? Mas você não pega uma maçã e coloca ela inteira no liquidificador. Você vai cortar ela no meio, às vezes até em 4, para ver se tem alguma parte ali que precisa ser retirada. A banana é a mesma coisa. A maioria de nós vai descascar a banana e vai olhar, se tem alguma parte que já está passada lá, tira. Se você, mais metódico disso, tem uma parte passada, não serve mais. Se uma parte está passada, toda ela está passada. E assim por diante. Mas você abre um abacate, tem uma parte que já está passada, você vai lá e tira, e põe só a parte que está boa do abacate. Davi está dizendo, Senhor, prova e vê se tem alguma coisa podre que precisa ser retirada.
coração e ver se tem alguma coisa podre. Agora eu pergunto para você, tem coragem de fazer o que você faz com a fruta? Joga o coração todo fora? Tem coragem de fazer isso? Revela as nossas motivações e Deus transforma a nossa perspectiva. Ao pedir para Deus para conhecer as nossas inquietações, Davi também quer alinhar os seus pensamentos com a perspectiva divina. Davi está dizendo: Senhor, alinha os meus pensamentos, as minhas motivações, as minhas intenções com as suas. Eu não quero ser dominado pela minha perspectiva, pelas minhas inquietações. Eu quero ser dominado e cuidado pelo Senhor. E Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Consegue entender? Tem algum caminho mau? Não quero. Quero ir pelo caminho eterno. Quero ser conduzido, quero viver no caminho do Senhor. Caminho eterno, Deus. Eu quero encerrar e quero ler um texto para vocês que não tem projeção, mas eu quero pedir para você abrir lá Evangelho de Mateus, capítulo 15. Abra lá em Mateus 15. O pessoal do louvor já está animado? Nossa série de mensagens é sobre a libertação que o Evangelho traz a nós. Ó, tá até, já tem até locução já. Ó. Quer dar pausa aí, Damiana? A Damiana está orando ali, já está ouvindo, está tudo em paz, Damiana. Fique em paz. Agora olha só, vamos ler alguns versículos de Mateus 15, tá bom, queridos? A partir do versículo 1, vamos lá. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Olha só a conversa como começa. Líderes religiosos estão questionando Jesus porque os discípulos de Jesus não seguem as tradições. Estão transgredindo as tradições. Aí Jesus, que é bonzinho, que é carinhoso, que compreende o nosso coração, Jesus, que é rico em misericórdia, Jesus olha para mim, para você, para as nossas boas intenções do coração. Jesus diz assim, olha o versículo 7. Hipócritas. Começou bem, né? Viu como Jesus é carinhoso? Viu como Jesus gosta? Gente que chega perto dele com o coração cheio de bondade, questionando as coisas, porque, ó Jesus, né? Aqui as coisas são assim, Senhor. Sabe como é que é, né? Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Está vendo como Jesus está preocupado? Está vendo com que Deus se preocupa? Jesus está falando com os líderes religiosos. Jesus chama eles de hipócritas. Jesus fala para eles que eles são adoradores, que eles prestam culto, mas que não tem valor nenhum. Sabe por quê? Porque o coração deles está longe do Senhor. Está vendo a preocupação de Jesus qual é? Não são com as nossas tradições religiosas, com a gente vir ou não vir para o culto, com a gente adorar ou não adorar o Senhor. Jesus está preocupado é por que você está fazendo o que você está fazendo. Como é que está o seu coração quando você presta culto ao Senhor? Ontem a gente estava aqui e a criançada se divertindo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Pastora Kelly rebentando. Gente, pastorear não é um título não, tá? Pastorear não é um título não. Então, se Deus está chamando você para pastorear, pastoreie. Aí olha só. Aí o meu irmão chegou para mim, a gente estava conversando, conversas aleatórias de um dia de festa das crianças, tá? Falou: Dinho, cara,
ora por mim, mano. Falei, por quê? Ele falou assim, cara, tentaram me assaltar de novo. Cara, uma raiva. Eu fico, meu coração, sabe, fico pensando que Deus pode, né, com essas pessoas. Um gesto vale mais que 1000 palavras às vezes, né, irmão? Aí eu até falei assim, irmão, só pede para Deus cuidar e fazer a justiça dele. E cuida do seu coração. Cuida do seu coração. Por quê? Porque os acontecimentos do cotidiano, eles vêm e vão trazer muitas coisas, bagagem sobre as nossas costas. E se nós permitirmos que essas ações de segundos, terceiros, contaminem o nosso relacionamento com Deus, nós vamos permitir que o nosso coração se rebele contra o Senhor. Porque o nosso coração não é bom. Nosso coração não é bom. Nosso coração é mau. Lembra da conversa de Deus com Caim? Caim, cuidado. O mal bate a porta. Está querendo dominar o teu coração. Você não pode permitir que isso aconteça. Se você permitir, vai dar ruim. Essa é a nova tradução do pastor Dinho, tá? A gente está trabalhando aí na tradução. Se nós não sondarmos, não cuidarmos, pedimos para que o Senhor sonde o nosso coração e nos transforme, a gente vai ser dominado, até por causa das ações dos outros. E convenhamos, queridos, teoricamente são bons motivos para ter um coração cheio de raiva. Quem de nós vai achar errado sentir raiva de ladrão? Que quer estourar o vidro do nosso carro, quer roubar a nossa aliança, roubar o celular, roubar a nossa vida. A gente olha para tudo e diz, não está certo não gostar disso. O problema é a gente confundir o roubo, a prática, com a pessoa. Nós precisamos pedir para Deus cuidar do nosso coração. E aí olha só, versículo 17. Vocês não percebem que o que entra pela boca e vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. O que Jesus está falando para esses líderes religiosos e ensinando para os seus discípulos é: o que é que sai da tua boca? O que é que você faz? O que é que você vive? Isso tudo é um reflexo de como está o teu coração. Então a pergunta é: como está o nosso coração? Não tenhamos a pretensão de dizer, nosso coração está bom, nosso coração está ótimo, Jesus me ama, eu sou uma pessoa de bom coração. Talvez na voz da Ana Paula Valadão isso fique bem bonito aos ouvidos e faça até a gente chorar, tão bonzinho que a gente é, mas não somos. Por isso precisamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração. Pedimos para o Senhor examinar as nossas intenções, mostrar para nós se há algum caminho mau. E precisamos pedir para o Senhor para que Ele nos transforme, para que Ele se revele, para que Ele nos guie em caminhos de eternidade. Se não for assim, queridos, continuaremos nos apresentando de Deus, justificando os nossos erros, os nossos pecados, os nossos caminhos de perversidade e ainda dizendo: temos um bom coração, Deus é bom, Ele me entende, o Senhor é bom, Ele conhece o meu coração. Deus é bom e Ele conhece o nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar a equipe de louvor aqui. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
Senhor, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. E obrigado porque hoje, por meio da sua palavra, do Espírito Santo do Senhor, podemos ter esse tempo em comunidade de adoração ao teu nome, a quem o Senhor é. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada. E obrigado porque o Senhor tem transformado corações. Senhor, que hoje, em nome de Cristo Jesus, nós possamos ser sondados, examinados e guiados pelo Senhor, para que o nosso coração encontre Cristo Jesus, caminho, verdade e vida, para que tenhamos o privilégio, Senhor, de viver para a tua honra e para a tua glória. E, Senhor, usa nossas vidas também, para que sejamos esse farol, esse luzeiro, para apontar para todas as pessoas o caminho da salvação em Cristo Jesus. Oramos agradecidos, Deus,
Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Erga as mãos. Diga assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma excelente semana em nome de Cristo Jesus. Domingo que vem, de noite, né? Coinonia, ceia e coinonia, tá bom? Deus abençoe, queridos.